Bom dia a todos. Podemos dar início à coletiva de imprensa pré-jogo com o meio-campista Cadu. Primeira pergunta para Toninho Colarelli, Notícias do Esporte. Bom dia, Cadu. Prazer em falar com o amigo. Toninho Colarelli, Notícias do Esporte. Cadu, a minha pergunta fica em cima das perguntas que eu tenho certeza que os torcedores gostariam de estar aqui para perguntar a você. Primeiramente, com relação ao jogo do sábado passado contra o próprio Maringá aqui. Vocês foram vitoriosos, 1-0, o que importa para a soma, para a classificação, são os 3 pontos. Beleza. Só que os torcedores acabaram não ficando contentes com a atuação de vocês. Depois, na quarta-feira, aconteceu esse desastre, infelizmente, a derrota 1-0 para o próprio Maringá, lá em Maringá. Então, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: o que está faltando para vocês, jogadores de meio de campo, porque a gente percebe que o ataque acaba ficando meio que minado, muito cobrado, exigido, né? Então, de vocês, jogadores de meio de campo, o que fazer para melhorar esse ataque? Aí vem a defesa. Mas espera um pouco, nós no ataque estamos fazendo, a defesa acaba sendo eficiente, bons jogadores ali na defesa, só que sofrendo gols. O que fazer para melhorar? É isso a minha pergunta primeira. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, Toninho, muito obrigado pela pergunta. Bom, é uma pergunta bem interessante, né? A gente acabou vencendo o jogo aqui, fomos cobrados pela torcida, e eu acho que isso é normal. O torcedor tem todo o direito de vir aqui e cobrar da gente uma ótima atuação, um bom espetáculo. E referente à cobrança de meio campo, ataque, eu acho que isso não se surge efetivamente uma posição, porque se você for ver o meio campo, como você falou, eu tenho 2 gols, o Bruno tem 2 gols, eu tenho 2 assistências, então é um setor em que a gente mais, olhando indiretamente, mais a gente está participando dos gols. Só que quem olha vê isso, mas existe todo o entorno, entende? Então eu falo isso porque não é porque a gente fez o gol em que diretamente foi mérito nosso. Não, muito pelo contrário, porque quando a gente começa as nossas jogadas, basicamente quase os nossos gols são muito parecidos. A jogada começa lá atrás, entende? Com o Jussani, com o Franklin, com o João, com o Bolas, quando joga. Então são jogadas em que a gente começa o ataque de trás para frente e a defesa é a mesma coisa. Tá tomando gol? Infelizmente a gente está tomando alguns gols sim. Gols que não é normal tomar. Só que não é necessariamente a culpa da defesa, porque a nossa defesa ela começa lá no ataque, sabe? Então eu acho que a gente precisa ser cobrado, a gente precisa melhorar, só que não é um setor em si, é todo um grupo, sabe? A nossa equipe ela é muito bem trabalhada, ela é muito bem treinada. O que eu acho que falta para a nossa equipe mesmo é um pouco mais de concentração em alguns momentos do jogo. Que, infelizmente, esses momentos estão sendo cruciais, né, para o resultado final. Mas a gente tem trabalhado bastante, tem se dedicado para que isso não venha a acontecer novamente. Eu vou emendar já a segunda pergunta, então, para você, Cadu, em cima da sua palavra mesmo, a questão confiança. E nós que ficamos ali na cabine, fazendo a transmissão, a gente percebe que parece, ou você acabou de confirmar, essa confiança. Isso aí, essa confiança, como resolver esse assunto, se é que pode ser resolvido? Seria mais uma questão no vestiário, ou dentro do campo está faltando vocês dialogar mais, chamar mais a atenção um do outro? Bom, eu acho que a confiança, né, ela é melhorada de 2 formas: trabalhando, né, que é o que a gente tem feito, e principalmente com atitude. Atitude dentro de campo, nós com o nosso companheiro com a gente, sabe, de todo mundo se abraçar, todo mundo se cobrar, por uma cobrança positiva, e a gente conseguir junto o nosso resultado, sabe? Eu acho que é isso. Diego Alves, EPTV. Cadu, bom dia, prazer falar contigo. A gente conversou há pouco aqui com o Júnior Rocha, ele projetou assim a sequência final agora de 6 jogos que vocês vão ter, né, para buscar a classificação. 4 deles vão ser em casa. Que tipo de peso pode ter o fator Limeirão aqui a partir de amanhã já contra o Operário, para vocês buscarem uma das 4 vagas para a fase final? Bom dia, Diego. O retorno
Na minha opinião, a tabela foi favorável para a gente porque eu considero uma vantagem, né? Esses 4 jogos em casa são muito importantes, principalmente porque a gente treina aqui dia a dia e favorece muito o nosso modelo de jogo, né? Contra o Maringá, em que infelizmente a gente acabou sendo derrotado. Foi um jogo bem diferente daquilo que a gente é acostumado, a gente não conseguiu trabalhar a bola, a gente não conseguiu construir as jogadas, coisa que a gente consegue fazer em casa, sabe? Então isso é muito importante e, como eu falei, a gente precisa continuar trabalhando, se dedicando e principalmente, né, se cobrando entre nós mesmos, porque o nosso grupo ele é bom, ele é muito bem treinado e o que vem de fora não pode nos abalar, não pode, os resultados não podem abalar aquilo que a gente já vem construindo há 2, 3 meses, entende? Então é isso que a gente tenta passar para todo o elenco e seguir convicto daquilo que a gente vem fazendo, porque eu acredito que se a gente continuar trabalhando bem, se dedicando, melhorando alguns quesitos, né, que a gente conversou aqui agora, eu acho que tem tudo para a gente classificar e conseguir bons resultados no final da temporada. Sim, agora já com o retorno em andamento, né, talvez não existam mais tantas surpresas assim, né? Vocês já conheceram de um jogo cada adversário aí na etapa primeira da fase classificatória. Em relação ao adversário de amanhã, o que dá para projetar desse jogo? Que tipo de postura que a Inter tem que ter diante do Operário aqui para conseguir sair com a vitória? Bom, o jogo que a gente teve com o Operário foi fora de casa, o primeiro, né, onde a gente acabou conhecendo a equipe deles. Então foi uma partida diferente por conta do gramado, né, foi um gramado em que dificultou muito o nosso estilo de jogo. Então amanhã a gente tem a oportunidade novamente, né, de colocar tudo aquilo que a gente vem trabalhando desde o início da temporada, né, num campo que nos favorece, num campo que a gente conhece, com um clima bom. Convido o torcedor, né, para vir nos prestigiar, para vir nos apoiar, para vir nos cobrar, enfim, para estar aqui presente com a gente, né, para que no final a gente possa junto fazer uma festa e comemorar uma grande vitória. Não vai ser fácil, mas a gente vai lutar do começo ao fim do jogo para que isso seja possível. Obrigado. O Cadu falou dessa troca de bola que acontece, a saída das jogadas da defesa para o meio, ataque. A pergunta, professor, ela vai ser bem rápida. O torcedor não está muito contente com esse tipo de jogada, de ficar ali tocando a bola entre vocês, até pelo fato do medo, né? Puxa vida, vai perder a bola, tomar o gol. O que é que vocês estão trabalhando nesse sistema de jogo, né, de saída de bola de vocês para esse jogo contra o Operário? Está dentro desse esquema? Está melhor? Como que o Jussani pode passar aos torcedores do Notícias do Esporte? Obrigado. Toninho, eu vejo 2 circunstâncias, né? O jogo do Cascavel em casa, nós fizemos o mesmo modelo de jogo. Como nós empatamos fora de casa contra o Patrocinense, nós saímos aplaudidos no primeiro tempo, pelo tudo que a gente fez no jogo. Foi o mesmo modelo que a gente utilizou o jogo contra o Maringá em casa. O mesmo modelo, só que a circunstância foi a seguinte: nós vínhamos de 2 derrotas. Uma derrota no Clássico, que eu tenho certeza que essa derrota está amargurada pelos torcedores, o torcedor não engoliu e está... Eu entendo perfeitamente, nós também estamos assim. E aí um jogo com o Maringá, um jogo que a gente sabia do poder aquisitivo do Maringá, a gente sabe dos jogadores fortes que tem lá, que o Maringá fez um time para acesso, a gente sabe disso. Que a chave também é feita praticamente quase todos os times brigando para acesso. E aí vem aquele jogo contra o Maringá, um jogo com 2 derrotas nas costas, a gente tentando propor o jogo e a gente sabe que o torcedor estava amargurado e querendo que a gente jogasse para frente. Mas a gente tem o nosso modelo de jogo, a gente não pode esconder o nosso modelo de jogo, a gente está fazendo isso. E a gente entendeu aquele momento que o torcedor estava agoniado, estava ansioso, e depois que a gente fez o gol, parece que deu uma aliviada. Mas aí o risco de a gente tocar a bola ali atrás acaba sendo muito... Mas se a gente tivesse feito o segundo gol já logo no final do primeiro tempo com o Gonzalo, o jogo poderia ter ficado até mais tranquilo e o torcedor poderia até entendendo o modelo de jogo nosso. Mas há jogo que a gente joga pelo resultado, e aquele jogo a gente jogou pelo resultado, que a gente precisava ganhar, que a gente sabia que a gente precisava ganhar. E a gente entende o torcedor ficar triste, que a gente com a mais dentro de campo e na nossa casa e a gente não conseguir matar o jogo. Mas
um peso estava muito grande naquele jogo, o psicológico da gente estava não abalado, mas estava querendo a vitória a todo momento, e a gente conseguiu. O mais importante foi o resultado. E a gente entende que o torcedor estava triste e a gente não fez um grande jogo, paciência. Só que agora a gente também não fez um grande jogo contra o Maringá por causa da questão do tempo e do campo. Um campo cheio de barro, não tinha condição de jogar em Maringá, a gente ficou uma transição de jogo muito de primeira e segunda bola, e a gente, por um detalhe, um resquício ali de uma jogada meia besta, acabamos saindo com a derrota. Mas você pode ter certeza que o modelo de jogo a gente vai implantar, a gente vai fazer. A gente pede paciência, por favor, para o torcedor, que a gente entenda o nosso time, que entenda que a gente tem que sair jogando ali de trás, que entenda que a gente tem que fazer essas jogadas, a gente não está tocando no goleiro à toa, a gente não está recuando o time à toa, a gente está fazendo as coisas que a gente treina. Que a gente passou 2 meses treinando e tentando pegar essa filosofia do Júnior, que é uma filosofia que a gente tenta fazer com a posse de bola. O torcedor queria tanto que a gente jogasse com a bola, que estava bravo que no Paulistão ficava chutando a bola para frente, e agora que a gente está tentando fazer isso, eles estão bravos com a gente também. Então, é isso que eu peço para o torcedor, paciência. Paciência, porque o modelo de jogo está definido, a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente está bem treinado, todos nós sabemos onde tem que estar no momento certo, na hora certa, e é só esperar o resultado. E quando aconteceu o resultado, a gente sair aplaudido do jeito que a gente saiu contra o Cascavel, isso que é o mais importante, que o torcedor está entendendo que o trabalho está sendo feito. E com isso, o resultado o resultado positivo acontecer, porque se o resultado positivo não acontecer, não adianta nada o modelo de jogo. Perfeito. Eu acredito e tenho confiança também, e acho que boa parte dos torcedores tem essa confiança tanto em vocês quanto no treinador do jogo, porque tem realmente um padrão de jogo. Sim, a gente percebe isso aí. Isso. Agora, você questionou a questão ali dessa finalização até do próprio Gonzalo, que acabou perdendo aquele gol e fez falta. Sim. Realmente fez falta. Agora, você, o que é que você faria dentro do campo para poder ajudar mais? Porque eu questionei que nós estamos sentindo, e parte de torcedores que são realmente torcedores fiéis à Internacional também percebe essa confiança de vocês. Eu até perguntei para o Cadu, mas eu gostaria de ouvir você também falando para as pessoas que acompanham o programa Notícias do Esporte. Desejar uma boa sorte, né? E claro que todo mundo na torcida. Obrigado, Luiz. Então, a confiança, o Cadu foi muito feliz. Acho que o trabalho e a gente ter a confiança no trabalho, que passa no dia a dia pra gente. E o próximo quesito, eu acho, acima de tudo, é o resultado. Porque se a vitória não vem, aí acaba tendo essas picuinhas de fora, acaba acontecendo conversinha ali, conversinha aqui, que a gente não pode trazer para dentro. Que a gente não pode, a gente está fechado. Acho que é difícil você achar um elenco que se conversa, se fica depois da janta, sentado 8, 10 caras conversando sobre futebol, sobre vida particular, sobre as coisas da vida mesmo que acontece. Então a gente é cobrado muito diariamente. Não só pela torcida, não só pela diretoria, não só pela comissão técnica, mas por nós jogadores também. Nós sabemos dessa cobrança, nós sabemos do que a gente está representando. E a gente sabe que a gente está para cá, não só para passagem, como alguns fizeram aqui no clube. A gente está aqui para marcar a história. E a gente quer fazer isso. E a confiança vai vir com o resultado. Se o resultado positivo, se a gente tivesse ganhado em Maringá, os torcedores estavam felizes da vida com a gente. Amanhã ia ser um jogo que os caras, que a gente tocasse a bola no goleiro, que a gente saísse jogando lá de trás, os caras iam aplaudir novamente. Mas como nós perdemos, talvez venha aquele resquício de, o time não está tão confiante, mas pode acreditar no modelo de jogo, pode acreditar em nós, que nós estamos fazendo um melhor a cada dia. As escolhas do Júnior são escolhas certas, são escolhas que ele está pensando no momento e a gente tem que respeitar a todo momento, e quem está em campo fazer o seu melhor. É esse o quesito que a gente sempre coloca em pauta. Se a gente fizer o nosso melhor, se a gente está junto um com o outro, e se a gente conseguir desempenhar o melhor de nós possível, você pode ter certeza que a gente tem um caminho muito grande para a vitória. E a gente está incubado de fazer isso. Sani, bom dia, prazer falar contigo. Bom dia. Você estava citando aí sobre o torcedor ter paciência e tudo mais. Nesses momentos de cobrança da arquibancada durante os jogos, você como um dos mais experientes, se não o mais experiente desse grupo, capitão do time, o que você tenta passar para o restante do grupo, assim, para que essa pressão das arquibancadas não interfira justamente no que vocês trabalham durante a semana para fazer no campo?
só do momento que nós escolhemos essa profissão, a gente já tem na cabeça já que essa pressão é diária. E aí, quando você veste uma camisa pesada, quando você está num clube que tem pretensões de buscar algo mais no decorrer do campeonato, a gente sabe que isso dobra. E quem está aqui foi escolhido a dedo e sabe muito bem disso. Nós que somos um pouquinho mais experientes, que já tem uma rodagem boa, a gente acaba passando a experiência da vida que a gente já viveu, que a gente já conversou, e é esse coach pés que eu acabei de falar. A gente acaba conversando depois de almoço, depois de janta, na hora do café. Essas histórias acabam passando para os mais jovens, acabam passando para quem, próprio dentro de campo ali, a gente acaba conversando algumas coisas, acaba cobrando um do outro de uma forma um pouco mais tranquila, ou daqui a pouco uma forma mais energética, por causa que a gente quer aquilo ali. E a gente sabe que o poder que a gente tem aqui dentro de elenco, a gente consegue fazer as coisas. Então a gente tenta passar não só para os mais novos, mas também conversar com os mais experientes, para que a gente possa se colocar todas as coisas positivas possíveis. A gente trazer coisa positiva. Acho que a Inter vem disputando, acho que a terceira Série D seguida. As duas Série D foi duas Série D que não teve tantas pretensões, começaram com times jovens e sabia que não ia andar tanto, e esse ano criou uma expectativa muito grande. E a gente sabe que essa expectativa, para mim, isso aí é sangue no olho, a gente vive isso aí diariamente. Então é bom pra caramba, a gente tem que aproveitar esse momento, tem que aproveitar tudo isso, e quando o resultado não vem, como vem uma derrota lá em Maringá, a gente sabe que o torcedor fica frustrado, que o torcedor fica triste, poderia ter ganhado lá, ou poderia ter ganhado aquele jogo do Cascavel aqui em casa. Então a gente cria isso como um processo, que a gente está criando casca. Lá depois do jogo do Maringá a gente conversou no vestiário, não adianta a gente baixar a cabeça, porque se a gente baixar essa cabeça, hoje estaria de cabeça baixada novamente, e amanhã a gente entra como em campo, sendo que a gente tem uma nova oportunidade amanhã. Então não tem como pensar, não tem tempo a gente ficar botando o dedo na ferida, não, é bola pra cima, vamos que vamos criar as forças aqui novamente, vamos trazer as coisas positivas para que a gente possa amanhã fazer um grande jogo. E fazer um grande jogo é a goleada de 1-0. Essa para nós é o mais importante, é o resultado positivo, para que a gente possa fazer os 12 pontos, a gente que possa estar ali no meio novamente. E a chave é pesada, a gente sabia que a chave ia ser pesada, e a gente tem essa discernição. O torcedor também tem que essa discernição, não só o torcedor, mas todos nós, para que a gente sabe que vai ser complicado classificar. Vai ser complicado pra caramba, mas que a gente vai em busca de máximo pontos que a gente conseguir, para que a gente possa ter esse caminho bom aí que a Inter merece. Até dentro dessa parte final que você disse, né, do equilíbrio da chave, né? A Inter hoje não está dentro do grupo dos 4, mas é um ponto que separa, um equilíbrio muito grande. Diante dessas circunstâncias, faltando 6 rodadas internamente, vocês já têm assim, uma prospecção assim, do que a Inter tem que fazer em termos de pontuação para ficar com uma das 4 vagas para a próxima fase? A gente sabe que a chave nossa está muito equilibrada, o líder tem 14 pontos, a gente está ali 5 pontos em sexto. Achávamos no começo do campeonato que o Cascavel ia disparar lá em cima, o Cascavel é o último da nossa chave. A gente não tem uma certeza do que vai acontecer. Na próxima rodada, Ferroviária era o último colocado, 2 rodadas, hoje já está no G4, então não tem uma certeza do que vai acontecer na chave. É a gente pensar de jogo a jogo. Jogo a jogo. O próximo final nosso é o Operário amanhã, e a gente está na nossa casa. E a gente tem que colocar esses 4 jogos em casa. Acho que foi o único time que jogou 5 fora e 3 em casa. Acho que o da chave, eu acho que é o único time que fez isso. E aí esse fator tem que ser importante. Por isso que a gente pede a paciência do torcedor e a ajuda do torcedor, para que possa trazer pra gente as coisas positivas e que a gente junto. É só isso que tem que acontecer. Junto para o resultado positivo vir. Amanhã é uma final e a gente tem que encarar desse jeito para que a gente conquistar o ponto amanhã. E aí depois, sábado, a gente pensa novamente outra estratégia. Então é pensar desse jeito, jogo após jogo, para que a gente possa fazer os pontos. E aí, projeção, que seja os matemáticos, deixar com matemática que é melhor. Tá certo, obrigado, bom jogo, viu? Valeu.